E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre Chaotic. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas cartas e alguns efeitos que são bem difíceis de se ativar. Alguns desses efeitos são muito bons, já outros realmente não valem muito a pena. Mas vamos nessa, vamos seguir para essa lista. E vocês comentam aqui embaixo o que é que vocês acham. Se vocês acham que vale a pena, se não vale, se vocês gostam dessas cartas ou não. Começando de leve, vamos começar com Desert's Wrath Song, ou Canção Furiosa do Deserto. Esse é um Mythic Mypedium, de custo 2, que tem o seguinte efeito. Destrua a criatura alvo com 0 de velocidade e 0 de poder. Esse é o Mythic Unique. Bom, o que é difícil desse Mythic é que existem algumas cartas que possuem valores muito altos de velocidade, por exemplo, como as Feras da Guerra, Blasvatan. O Malvadini já possui uma velocidade muito alta e como ele tem invisibilidade, essa velocidade ainda aumenta por causa do Owaiki e com duas cópias do Owaiki a velocidade dele vai para 140 e diminuir poder de algumas criaturas também não é fácil. Algumas criaturas de submundo, por exemplo, possuem mais de 100 de poder escaneado e ainda usam alguns equipamentos que aumentam esse poder. Então, você reduzir o poder e a velocidade ao mesmo tempo acaba sendo uma tarefa bem difícil. Fora que a tribo Mypedian não é uma tribo focada em reduzir disciplinas. Com exceção do Titanics, que consegue intimidar 50 de uma disciplina, os Mypedians geralmente não fazem isso. O Titanics ainda reduz coragem e velocidade. Se ele reduzisse poder e velocidade, talvez seria mais fácil para essa tribo jogar esse Mildic. Então ele acaba sendo jogado, por exemplo, em decks de Marillion, já que os Marillions têm muitas cartas e recursos que permitem você reduzir disciplinas da criatura do oponente. Só que aí, em um deck de Marillion, acaba tendo a dificuldade de ser um caster desse Mildic, já que é preciso que algum equipamento ou algum outro efeito seja ativo para você jogar essa carta. Bom, ela tem um benefício bom de destruir uma criatura, mas o custo dela é mais barato do que alguns outros Mildix Marillion que conseguem fazer isso. Só que reduzir duas disciplinas ao mesmo tempo é muito difícil para muitas criaturas. Então acaba que realmente não vale a pena usar essa carta, na minha opinião, e merece entrar nessa lista de efeitos difíceis de se ativar. Em quarto lugar, evoluindo um pouco o aspecto anterior, nós temos o Gantrak. O Gantrak é um chefe Marillion muito popular em muitos decks e ele possui dois efeitos. O primeiro deles é que os ataques das suas criaturas reduzem disciplinas ao invés de causar dano, o que já muda bastante como o jogo vai seguir em diante. E o efeito dele, o segundo efeito, é o que entra nessa lista. Se uma criatura tem 0 em todas as disciplinas, ela é destruída. E esse efeito acaba sendo difícil de se ativar. Porque, falando novamente, algumas criaturas têm uma velocidade muito acima da média, outras têm poder muito acima da média, como foi para o Mídica anterior, e agora, algumas criaturas têm sabedoria muito acima da média, ainda tem efeitos que aumentam essa sabedoria e também tem alguma coragem muito elevada. Então, agora o desafio é bem maior. Você deve reduzir todas as disciplinas das criaturas, o que é bem difícil para muitos decks. Fora que existem algumas cartas, na verdade 4 delas, uma para cada elemento, que elas permitem que você ganhe 100 em alguma disciplina em troca de não causar dano com esse ataque. E isso acaba prejudicando muito esse deck. Então, se você usar apenas uma dessa para qualquer disciplina, já atrasa bastante ativar esse efeito de zerar tudo. Por isso, o Gantrak muitas vezes é usado em combinação com algum outro chefe Marillion. Algum outro chefe que tem a habilidade de destruir, só que focado em apenas uma disciplina, para ser igual a 0, ou então algum chefe que tem efeito de challenge, e aí cause um challenge de 50 e cause mais dano nos ataques. Então você pode montar um deck focado em uma disciplina só, como por exemplo Sabedoria, você põe o Caral específico, que já tem um Intimidate para essa disciplina específica, e aí reduzir uma só disciplina com o Gantrak agindo como um suporte para isso, acaba sendo muito mais fácil.
Gantrak é um anti-meta muito funcional, só que esse segundo efeito dele é difícil de ativar. Alguns decks são focados somente nisso, mas contra muitas cartas, como já foram faladas aqui, é algo que é bem inviável de se ativar no jogo. E em terceiro lugar, nós temos Mindful Finish. Essa é uma carta de ataque, para variar. Ela tem um custo zero e tem o seguinte efeito. Ela tem um dano base de zero também. E o efeito dela é Stat Fail nas 4 disciplinas. Um Stat Fail de 20, você causa 25 de dano. Ou seja, se a criatura do oponente tem menos de 20 em todas as disciplinas, você causa 25 de dano. Olhando assim, ela parece um pouco mais fácil de se ativar do que o Gantrak, já que o Gantrak precisa de zero nas disciplinas. Só que ela é mais difícil porque o Gantrak é uma carta de criatura. Ele está sempre em campo e essa é uma habilidade inata. No momento em que uma criatura tiver zero em tudo, ela já vai ser destruída. O Mindful Finish, como é uma carta de ataque, quando ela puder ser jogada e ativar esse efeito, talvez ela não esteja na sua mão. Talvez ela esteja no seu deck de ataques e esse deck tem 20 cartas. E como essa carta é unique, por alguma razão que nem é justificável, você só vai ter uma cópia dela nas 20 cartas de ataque do seu deck. Então, mesmo que você consiga reduzir as disciplinas em 20 ou menos, vai ser difícil ter ela na mão. Existe um build que tem essa mesma condição, que é o Ballad of the Belittled. Basicamente é o mesmo efeito, só que aí causa um dano de burn, se a criatura tem 25 em qualquer disciplina. Só que como é uma carta de build, que também é mais fácil, já que ela está sempre na sua mão, já começa o jogo na sua mão. Enquanto que as cartas de ataque estão lá embaralhadas. E você buscar uma carta de ataque específica pode ser mais complicado. Em segundo lugar, um dos builds que eu tenho falado bastante ultimamente, Kalin of Auni. Bom, já falei sobre decks de Auni, ele apareceu também no meu vídeo sobre Mildix Marillions, e eu acho que ele é realmente muito difícil de ativar. Vocês conhecem o efeito, e o efeito basicamente é Auni o Oligarch Projection precisa vencer um combate, o que é difícil por ele ser uma criatura de energia e status medíocres e não tem efeito efetivo nenhum. Deve estar equipado com um equipamento específico, que também é bem medíocre, só dá 5 de energia e água 5, e esse equipamento deve estar virado para cima e não pode ser destruído, e ainda deve jogar uma carta de ataque específica, que está em algum lugar das suas 20 cartas de ataque que estão no seu deck. Algo difícil de acontecer, é preciso todo um suporte, todo um deck construído para que favoreça a vitória do Auni. A recompensa, claro que vale muito a pena. Você traz um monstro praticamente invencível em campo, o que deixa você bem mais perto de vencer o jogo, mas não deixa de ser algo bem difícil de ativar. É preciso usar muitos suportes, muitas cartas que protejam a Uni, que protejam o equipamento, que permitem buscar o ataque específico. Então é preciso um grande esforço para você ativar essa carta. Fora que ela tem um custo 4, o que também é meio inviável para muitos decks. A carta tem um suporte, que é de Oligarch Path, que já reduz o custo dela, o que já torna ela um pouquinho mais fácil de usar. E também ela ajuda a dar mais energia para o Auni, dá mais 10 de energia para ele. Mas mesmo assim, muito difícil, algo complicadíssimo de se ativar, mas já é você praticamente vencer o jogo e merece estar na segunda posição. E o que seria mais difícil do que praticamente vencer o jogo? A resposta é vencer o jogo. A carta de primeiro lugar e mais difícil de se ativar é Glacier Plans, Marillion Reef Cannon, ou as geleiras Canhão de Calor Marillion. Ela é uma carta de local que tem iniciativa de Mildic Counters e o efeito dela diz: sacrifique 50 Mildic Counters, vença o jogo. Qualquer jogador pode jogar esta habilidade. Bom, o que é que eu posso falar sobre isso? Primeiro, o custo dela, que é absurdo, você sacrificar 50 Mildic Counters. O efeito dela, claro que é bom, vencer o jogo. Você pode estar numa partida de 50 contra 50, o que quer que seja, vencer o jogo, acabou.
Isso é muito legal, com certeza muito bom. Mas, para sacrificar 50 Music Counters, você precisa ter muitos Fluid Morphs no seu deck. Esses Fluid Morphs têm que juntar muitos contadores para poder ativar esse efeito. É a principal forma de você estacar contadores para isso. Caso você tenha um Najarin Fluid Morphers Full e esteja enfrentando um deck de Fluid Morphers, já é mais fácil para você estacar contadores também. O Najarin consegue juntar muitos contadores de Mildic, mas geralmente ele gasta para a habilidade dele, que é muito boa, de dar 5 de energia para uma criatura, pelos meios próprios que esse deck usa. Dificilmente ele conseguiria tantos contadores assim, só em algum deck bem específico, bem voltado para isso. E o principal problema é, caso você consiga juntar os 50 contadores que você precisa, dificilmente você vai conseguir ativar esse efeito, porque essa é uma carta de local. As cartas de ataque são difíceis de você buscar e de você ter na mão. As cartas de local são mais difíceis ainda. Você tem 10 cartas de local no seu deck, num jogo 6 contra 6, e você só ativa uma quando é sua vez. Então, se essa carta foi a primeira ativada no jogo e você não tem contadores suficiente, e aí depois disso ela vai para o fundo. Então, além de você ter todo um deck voltado para ativar essa carta, você precisa também ter alguma forma de fazê-la ser o local ativo, para você ativar esse efeito. Então já é um desafio muito maior. Mesmo se ela fosse uma carta de Mildic, seria um desafio muito grande. Sendo uma carta de local, então, aí é que realmente fica bem difícil. Então, para mim, essa é a carta mais difícil de se ativar no Chaotic. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo dessa lista, deixa um like, comenta, se inscreve se é novo aqui e vem para o nosso Discord. A gente está fazendo muita coisa por lá, conversando, se ajudando com estratégias e todos são bem-vindos. No mais é isso e até o próximo vídeo.